Vou contar um pouco da minha história também de empreendedorismo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade em um mercadinho de bairro. Com 13 anos eu assinei minha carteira numa rede de farmácias e aí eu não parei mais. Eu queria triunfar na vida, eu queria arrebentar. Meu pai sempre foi balconista de farmácia. Há pouco tempo meu pai se aposentou como balconista de farmácia, inclusive também. Então a vida inteira ele trabalhou no balcão de uma farmácia. E eu lembro que eu fui doutrinado a trabalhar em um balcão de farmácia porque farmácia nunca falta emprego. Tu nunca vai ficar desempregado porque todo mundo precisa de medicamento e cada vez mais a sociedade está doente, seja fisicamente, seja mentalmente. Então sempre vai ter emprego ou trabalho para quem for balconista de farmácia. E quando eu bati os meus 17 anos, eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim. Falei, eu quero triunfar na vida, eu quero ter o meu negócio com 17 anos. Após ler o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, e também Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Com 17 anos eu tive contato com essas duas obras e eu decidi, eu quero ter o meu próprio negócio. E aí, tu imagina, foi uma disrupção gigante na família. Todo mundo CLT, todo mundo trabalhando a vida inteira, para que tivesse uma carteira sempre assinada e a cada 12 meses tu tivesse E 30 nessa dias. época teve muita voz sabotadora? Você é doido? Como é que foi essa... Nossa! Muitas vozes, não, eram só vozes sabotadoras. Era algo muito maior, era algo gigante que tentou me dominar. E conseguiu por um certo momento. Porque eu era muito jovem. E naquele momento eu saí para abrir um negócio e voltei a trabalhar de CLT tentando abrir o meu negócio. Meu primeiro business foi um site de compras coletivas gastronômicas, Promo Gourmet. Eu tinha alguns restaurantes na região de Gramado e Canela, Caxias e Vale dos Sinos, que a pessoa entrava lá, pegava um cupom de desconto para poder ir comer mais barato, comer pizza com a família mais barato, comer um X mais barato, seja o que for. Era um site de compras coletivas gastronômicas e eu lembro que eu comecei o negócio com R$2.000 e poucos, brincando. E eu vendi isso para um segundo primo meu por R$16.000 depois. Então eu já comecei a entender o que era valuation de negócio muito cedo. Cara, tem que ter um negócio, eu vou ganhar dinheiro com ele, mas eu vou valorizar e vou vender. Quando meu primo me ofereceu, eu falei, vou comprar meu primeiro carro. E eu consegui passar isso para o mercado e fiquei de CLT, mas sempre estudando desenvolvimento pessoal, lendo bons livros. E quando tinha aquele meu amiguinho que queria levar mais para balada do que para o desenvolvimento pessoal, mais para festa e para beberagem lá do que para o estudo, para me aproximar de pessoas mais interessantes para a minha vida e não pessoas interesseiras, como o Fernando falou. Eu fiz esse post há muito tempo atrás no meu Instagram e é incrível, galera, que como tem pessoas que se aproximam com interesse de você e poucas pessoas que querem realmente ser interessantes na tua vida, que querem servir e não tomar. Então isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo e talvez tenha sido uma virada de chave muito grande na minha vida pessoal e profissional. Então, a partir disso, eu tinha um sonho de entrar na indústria farmacêutica. E eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz na indústria farmacêutica, já tendo os meus negócios como plano B ainda, não tinha um negócio ainda que era o plano A, ainda dependia da CLT, eu queria entrar num laboratório, um dos maiores laboratórios nacionais. E eu lembro que quando eu larguei meu currículo lá, a pessoa me ligou e falou assim, olha só, a gente precisa de pessoas com mais de 25 anos, tu tem só 21 anos. E na hora saiu a resposta enigmática e assertiva. Falei, tu quer um de 25 meia boca ou um de 21 que faça acontecer? Porque eu sei que eu vou fazer acontecer. E o cara no telefone, Rinaldo Decício de São Paulo, falou pra mim assim, amanhã, 13h30, no Hotel Ritter, em frente à rodoviária em Porto Alegre, eu quero te entrevistar. E eu fui pra entrevista sem o plano B. Vai dar certo, eu quero essa vaga e não tem como dar errado. Resumo da história, entrei na indústria farmacêutica com 21 anos. A maioria das pessoas entra com 25. Eu entrei com 21, sem faculdade, sem nada. Quase improvável isso acontecer. Entrei numa mega indústria farmacêutica, reconhecida aí. Hoje ela é uma multinacional, está fora do país também, mas foi construída no Brasil. E comecei minha trajetória lá, mas sempre com desejo de empreender e ser dono do meu tempo. Não vender as minhas horas para uma carteira assinada. E aí comecei a estudar Flávio Augusto. E aí a chave foi virando ainda mais. A chavezinha mental foi virando. Até que em um certo momento da vida eu falei, chega. Tive um problema de saúde, uma situação de saúde, onde eu não fui valorizado dentro de um desses laboratórios. E eu falei, agora chegou. Eu vou ser dono da minha vida, do meu tempo.
eu vou ser dono da minha trajetória, que é muito mais do que vender o meu tempo. E comecei a empreender. Como tinha vozes sabotadoras na época, de colegas da indústria farmacêutica, inclusive, cara, não vai dar certo, porque aqui a gente tem um padrão top de linha dentro da indústria farmacêutica, salário bom, carro bom, tudo a empresa dava e servia, né? Então, o que vai acontecer? Não vai dar certo. E eu comecei a abrir mais de um negócio. Meu sonho era ser multiempreendedor. E eu comecei a abrir mais negócios, e o que aconteceu? Todos fluíram, todos foram dando certo. Aí eu conheci a filosofia de Napoleon Hill, e aí, agora por último, eu estava com 6 negócios, 6 CNPJs, as coisas fluindo muito bem. E aí veio o momento decisório, né, de aliviar um pouco também a cabeça, de ter mais tempo para fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é um ato de servir. A gente pegar o conteúdo do Marcelo, pegar o conteúdo do Fernando e externar isso no podcast para que várias pessoas possam entender a filosofia de vida do Fernando, do Marcelo, do Jeff, e quem sabe isso vai servir muito na vida de cada pessoa que está nos assistindo.